Agora vamos lá para o nosso primeiro momento super importante. A gente vai falar sobre catarata. Tem muita gente que está com a vista embaçada, que não está enxergando direito e nem imagina que pode ser catarata. Né? Tem gente que confunde a catarata com uma outra condição, que é o pterígio, porque parece que a catarata a gente acha que é Cataratas do Iguaçu, né? Que vai ter lá uma coisinha pelo nosso olho. Gente, catarata é invisível. É uma doença séria, silenciosa. E ela acontece especialmente na medida que a gente vai envelhecendo, viu? E aí deixa a vista turva, como se a gente estivesse olhando através de um vidro embaçado. Mas hoje a gente vai entender melhor quais são os sinais de alerta, como é feito o diagnóstico, qual é o tratamento para aqueles que já apresentam a condição. E quem está aqui com a gente hoje é o oftalmologista Dr. Daniel Camlotti. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente. Prazer em recebê-lo, viu? Vamos lá, temos aqui um protótipo de olho, que é muito bom para a gente poder entender, né, tudo direitinho. Onde é que começa a história da catarata? Sim, com certeza. É como você falou, a catarata às vezes é confundida com pterígio, que é aquela pelezinha que aparece na frente do olho. Mas como você falou também, a catarata, num primeiro momento, ninguém vê. O paciente sente. E quem vai ver vai ser só o oftalmologista no exame na lâmpada de fenda. Então ele começa a sentir a visão embaçada. Na grande maioria das vezes, é a catarata senil, que vem com a idade e que todos nós vamos ter com a idade. Então... Todos nós vamos ter catarata. Viu como é que a gente é igualzinho? Tem gente que se acha não, porque somos todos iguais, né? A gente vai envelhecendo, vai perdendo um monte de coisa, inclusive a visão. Agora, é importante a gente tratar o quanto antes para um prognóstico bom ou não? A catarata é a maior causa de cegueira reversível na população. Então, antigamente se falava que ele precisa esperar ela amadurecer. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a cirurgia está cada vez mais confiável, com riscos menores, porque antigamente você tinha que abrir a córnea. A córnea seria essa parte da frente do olho. Você tinha que abrir 180 graus para colocar uma lente dura, depois suturar. Então, os riscos de infecção, de causar um astigmatismo maior, eram muito maiores. Hoje em dia, não. A abertura é feita de uma forma milimétrica, que você injeta a lente intraocular, que você vai substituir o cristalino, que é uma lente transparente que a gente tem em torno do olho, por uma lente limpa. Essa é a ideia da cirurgia. Então, você vai substituir e injetar uma lente no lugar dessa lente suja. Essa lente que antes precisava entrar inteira, ela é dobrável, você injeta, ela se abre e hoje em dia tem as vantagens dela conseguir também diminuir o grau do óculos, diminuir a dependência para longe, para perto, dependendo da lente intraocular que você vai colocar na cirurgia. Que maravilha, ele falou milimetricamente, tem que ser mesmo, né, gente? Porque o olho já é pequenininho, eu fico pensando, o olho já é pequenininho, como é que consegue fazer uma cirurgia nos olhos? É impressionante. Sim, é algo feito, claro, no microscópio, tem feito todos os cuidados, e o paciente, na maioria das vezes, é o quê? A anestesia, ela é tópica, com anestésico colírio, e sedação tipo de endoscopia. O paciente vai relaxar, vai dormir, acabou a cirurgia, ele acorda e já estando bem, já é encaminhado para casa e no dia seguinte volta para fazer o pós-operatório. Então é algo que é feito no mesmo dia, vai embora para casa no mesmo dia e o pós-operatório é cada vez mais rápido. Cirurgia de catarata precisa fazer no hospital? Clínica oftalmológica no ambiente hospitalar, com certeza, para diminuir os riscos de... Um ambiente hospitalar significa que pode ser numa clínica? Pode ser uma clínica oftalmológica com centro cirúrgico, com todos os cuidados, ou hospital mesmo, pode ser feito também, não num consultório. É feito num ambiente hospitalar, com todos os cuidados para não ter infecções. Isso é importante, né? E como é que é o pós-cirúrgico? É desconfortável? Como eu falei anteriormente, era muito mais desconfortável. Hoje em dia, não. Como existe uma inflamação menor com a técnica de facomilsificação, você consegue ter, logo no segundo, terceiro dia, o paciente já começa a ter uma visão muito melhor do que era. E como você não tem, na grande maioria das vezes, suturas, então aquele paciente vai usar o colírio no pós-operatório e só vai ter alguns cuidados maiores de não coçar o olho, não bater o olho, usar os colírios antibióticos no pós-operatório corretamente. Fazer tudo certo. Mas em 2 semanas, assim, a gente já diz que o paciente já está sendo liberado para as atividades do dia a dia normalmente. Perfeito. Doutor, eu sei que existe uma fila enorme no SUS para cirurgias de catarata, né? Tem algumas ONGs que trabalham só nessa intenção de fazer cirurgia de catarata, graças a Deus. Tem sempre aqueles anjos bons, né, que estão ajudando. Agora, pensando na rede particular, é caro uma cirurgia de catarata? Tudo vai depender, vai variar em relação a onde vai fazer, no centro cirúrgico, um hospital maior ou menor, mas o principal da variação do valor é a lente intraocular implantada.
Então, existe a lente intraocular mais simples, vamos dizer assim, que ela vai tirar a catarata, mas ainda vai continuar aquele grau do óculos para longe, para perto. Às vezes ela tem uma periferia, uma borda um pouco mais espessa, mas o principal é assim, você quer colocar uma lente que vai diminuir a dependência do óculos de longe, ou então uma lente que vai diminuir a dependência do longe e do perto. Então, dependendo do quanto ela vai ser mais avançada e a tecnologia mais avançada envolvida, vai encarecer um pouco mais a cirurgia, principalmente relacionada a essa lente intraocular. Por causa dessa lente intraocular. Esse é o principal fator a diferença de preço de uma lente intraocular, isso pensando no preço do produto, né? Sim. Não da cirurgia e nem do profissional, sim, mas assim, de uma lente intraocular que corrige grau e da que não corrige grau, a diferença de quanto? Ela pode ter uma variação até de 1 até 8 mil reais. É um valor significativo. Sim, aí a gente não é obrigado a colocar, a gente conversa com o paciente sobre vantagens e desvantagens. Todas vão resolver a catarata. Sim. O que vai variar principalmente vai colocar essa lente, diminuir a dependência para longe, dependência para longe. Quem puder fazer essa que já diminui essa dependência é bom demais. Quem tem um grau alto consegue diminuir muito a dependência do óculos. Tem gente que é super habituado com óculos, que nem consegue mais se olhar sem óculos, né? Mas tem gente que não se adapta com óculos. Eu, por exemplo, amo usar a minha lente monovisão, que eu uso só de um lado, para não precisar ficar pondo e tirando óculos, que assim eu me acostumei e acho ótimo. A técnica cirúrgica, dependendo do paciente, às vezes você indica uma lente simples e vamos fazer a monovisão. Um olho fica para longe, o outro fica um pouco mais míope para ajudar de perto. Então existe a monovisão pós-cirurgia. Você calcula a lente para deixar um mais para longe e um mais para perto. Então isso que você faz com a lente de contato, existe também na cirurgia de catarata com a lente intraocular. São uma das possibilidades que é possível realizar. Perfeito. Você trouxe aí o modelo do olho. Onde é que fica a nossa lente embaçada? Qual é essa lente que a gente vai retirar? O que a gente vê do nosso olho seria isso aqui fechado, só a parte da frente, né? Que seria essa parte colorida, onde a gente vê o colorido, que seria a íris, né? Aham. Aqui seria a parte que a gente consegue enxergar. Então, abrindo ele aqui, colocando ele de lado, essa é a parte da íris. Aqui é que vai entrar o cristalino, que é essa lente transparente. Toda essa parte aqui de trás é o vitro, que é o gelzinho que preenche o olho, e aqui atrás a retina. Então ela vai entrar aqui, nessa região intermediária do olho, mais ou menos. Por isso que é feito uma incisão na córnea, tampando o relógio, para se ter acesso com o aparelho ao cristalino. Assim você, vamos dizer, quebra em várias partículas pequenininhas, aspira e coloca a lente intraocular no lugar. Em resumo, a cirurgia se resumiria a isso. Perfeito. Eu sei que é uma cirurgia extremamente segura, mas existe algum risco? Toda cirurgia tem um risco, por isso é feito um ambiente hospitalar, sim, com todos os cuidados possíveis para diminuir as chances de infecção, endoftalmite, mas os riscos hoje em dia são muito menores do que antigamente. Por isso, hoje a cirurgia é feita muito mais cedo, muito mais precoce, do que antigamente que falava muito esperar amadurecer. Hoje em dia não. Hoje em dia até com uma catarata bem inicial e o paciente com um grau alto, o paciente mesmo conversando com ele fica bem feliz fazendo a cirurgia cedo e diminuindo o grau do óculos dele. Então é bem possível fazer isso. Doutor Daniel, me dá uns minutinhos para a gente organizar perguntas e respostas? Certeza. Pode enviar a sua pergunta, viu? Vai lá, Vida Melhor Oficial. Quero saber o que está pegando aí, qual é a sua dúvida em relação à saúde dos seus olhos. Fica bem à vontade, doutor Daniel responde já já. Produção, na tela as perguntas e o doutor Daniel responde sobre a saúde ocular, saúde dos nossos olhos, nossa visão. Esse é o assunto hoje, né? Se você está com a vista embaçada, se você está sentindo o seu campo visual menor, pode ser outra coisa. Se você está sentindo dor de cabeça. Então, tantas questões que envolvem a nossa saúde ocular, não é verdade, doutor? A Carmelina Linces, ela diz: boa tarde, querido. Se a pessoa opera de catarata ainda novo, anos depois tem que trocar a lente? Se sim, quanto tempo depois? Amei a pergunta. Na grande maioria das vezes não se deve trocar lente, só se existe ela sai do lugar, teve um trauma, algo aconteceu, mas o que acontece, que é muito comum de acontecer, é que essa lente apoia numa cápsula, que a gente chama de cápsula posterior. E depois de 6 meses a 1 ano de cirurgia, essa cápsula pode opacificar. Então você necessita fazer uma coisa chamada capsulotomia, que é com YAG laser. É um laser, procedimento ambulatorial, que você faz o laser e limpa essa cápsula. E após feito isso, na grande maioria das vezes não é necessário mexer na lente. E sim você faz o laser para a limpeza dessa cápsula onde apoia a lente.
Perfeito. Nosso cinegrafista Abdi tem uma pergunta também. Vamos lá, direto aqui dos nossos estúdios. Abdi. Boa tarde. Quem tem ceratocone pode fazer a cirurgia para estabilizar o grau, para tirar o óculos? Ceratocone é uma alteração naquela parte da frente do olho, que é a córnea, vamos dizer, o tampão do relógio. O ceratocone é quando esse tampão do relógio começa a curvar muito e o astigmatismo começa a aumentar. Então, existem vários procedimentos para que você possa fazer para isso não desenvolver, mas a cirurgia refrativa a laser não é indicada nesse caso, porque vai afinar mais a córnea e pode fazer ele prolapsar mais. Então, o problema da cirurgia refrativa no ceratocone pode ser uma contraindicação, mas existe o crosslinking para tentar estabilizar o quadro, não deixar piorar dependendo de cada caso. O implante de um anel, não da cirurgia de catarata, mas o implante de um anel na córnea, na frente do olho, para diminuir um pouco essa curvatura. Em últimos casos, transplante de córnea, mas hoje em dia existem vários procedimentos para a gente tentar segurar a evolução e diminuir um pouco essa curvatura sem ter que chegar ao transplante de córnea. Obrigado. Que é isso. Obrigada pela pergunta, Abdi. Rosângela Maria, boa tarde. Se eu fizer a cirurgia de catarata, vou precisar usar óculos depois? Isso que eu expliquei da lente que você vai implantar pós-cirúrgica é que vai fazer toda a diferença. Se o paciente tem uma hipermetropia, um astigmatismo alto, você pensa em colocar uma lente tórica para que corrija esse astigmatismo, esse ângulo de correção do astigmatismo. Se ele tem, a maioria dos pacientes vão ter dificuldade de perto, que é presbiopia. Então você necessita colocar uma lente trifocal, que ela teria halos, né, para poder divergir essa luz e conseguir diminuir a dependência do óculos de longe e de perto. Existe a monovisão também, dependendo de cada caso, se é indicado ou não. Então, tudo deve ser personalizado para cada paciente. Às vezes, a trifocal, que corrige o longe e perto, para um paciente não seja nem indicado. Então, tudo deve ser estudado e ser indicado para cada paciente, não são todos iguais. Perfeito. Vamos à próxima pergunta. Catarina Ramires. Olá, doutora e Claudinha. Diabetes pode fazer a catarata aparecer mais cedo? O que devo fazer para evitar? Sem dúvida nenhuma. Existe a catarata mais precoce, que é causado pelo diabetes mal controlado. Então, como evitar? Controlar bem o diabetes, tá? Isso é o principal no caso dela. Agora, existe a catarata secundária ao uso de corticoide, tanto sistêmico, intramuscular, via oral ou até mesmo colírio. Ela pode aparecer mais cedo no uso de corticóide crônico. Trauma, inflamação ocular, tudo isso pode gerar uma catarata mais cedo e o diabetes mal controlado é uma das causas dessa catarata mais precoce em alguns pacientes. Doutor, os planos de saúde cobrem a cirurgia de catarata normalmente? Sim, mas essas lentes prêmio, a maioria das lentes prêmio não. Então vai depender muito do convênio, é difícil a gente generalizar, mas cobre a lente, mas as lentes prêmios é um pouquinho mais difícil, mas existem alguns convênios que sim. Ok. Margarida Mendes, meu pai teve catarata e precisou operar os 2 olhos. Isso é hereditário? Tem mais chances de ter também? Na verdade, existem alguns pacientes que costumam ter um pouco mais cedo, mas, como eu falei, é algo fisiológico do nosso organismo. Vamos dizer que antigamente o ser humano vivia 35 anos. Então a catarata era um óculos de sol, protegia do sol porque era um óculos de sol. Mas com a população cada vez vivendo mais, essa catarata começou a atrapalhar. Ela não protegia mais, então ela começou a atrapalhar a visão e todos vamos ter depois de uma certa idade. Então seria fisiológico, alguns pacientes um pouco mais cedo, outros mais tarde, mas todos teremos. Ok. Obrigada, Margarida. A próxima pergunta, já vamos para a tela, é da... Deixa eu ver de quem é. Não entrou ainda. Estou aqui aguardando. Não tem problema. Deu um probleminha aqui nas nossas perguntas, mas todas as perguntas, mesmo aquelas que eu não estou conseguindo fazer aqui, serão enviadas para o doutor, tá bom? Então, você que gosta de participar do programa, segura aí, fica tranquila que você vai ter a sua resposta. Eu sei que muitas vezes é a opinião médica que você precisa, porque o Brasil é gigante, né? E às vezes a pessoa não consegue ir no especialista, né, doutor? Sem dúvida. Qual é a doença mais comum nos consultórios oftalmológicos? A refração, que seria aquele grau que o paciente pode ter de miopia, astigmatismo, que a gente sempre diz que é o início da consulta, que muita gente faz o erro de passar em qualquer canto, faz o óculos e não faz o exame completo oftalmológico. Então, acaba passando despercebido um glaucoma, que seria a doença silenciosa irreversível. Né, essa gera cegueira irreversível. Que você vai perdendo o campo visual, não percebe, quando vai perceber,
já perdeu e não consegue mais recuperar. Então, o exame oftalmológico de retina, de rotina, é muito importante, mas também problemas na retina, descolamento de retina, as moscas volantes, que são muito comuns no dia a dia, que o paciente começa a sentir aquele pontinho preto mexendo para lá e para cá, que é importante passar com um especialista, fazer um mapeamento de retina e avaliar se tem algum problema associado ou não. Então, a refração é o mais comum, mas é o que leva o paciente ao consultório. Mas uma consulta oftalmológica deve ser feita anualmente, que às vezes alguns problemas são detectados precocemente, tratados, evitando complicações maiores e sequelas. Qualquer doença no sentido de miopia, hipermetropia, astigmatismo pode ser revertido com uma cirurgia refrativa? Sim, mas algumas, vamos dizer, hipermetropia, dependendo da idade e dependendo do caso, não tem o mesmo resultado numa cirurgia laser refrativa em um paciente jovem, igual uma miopia e um astigmatismo. É possível, mas em muitos pacientes também chegando aos 40, o que a gente fala? Você vai operar para longe, só que depois dos 40 você vai precisar para perto. Então, às vezes, a gente espera um pouco para quando o paciente começar a ter a catarata, você pensa em implantar a lente e conseguir resolver. Aí já resolve tudo de uma vez só. Da hipermetropia, que é um pouco mais complicado a laser. Então, existe essa possibilidade hoje em dia, que é a facorefrativa. Maravilha. Mais alguma coisa para completar aqui o nosso assunto, doutor? Eu acho que o importante é isso, é entender que o oftalmologista, o problema visual não é só óculos. Então, muito paciente chega e fala, eu preciso trocar o óculos. E você explica para o paciente que não é trocar o óculos, não adianta trocar o vidro do relógio se o problema está no ponteiro. Então, o óculos é o início da consulta. Só que ela vai levar a gente a descobrir qual é um problema maior por trás disso ou se é algo mais simples que com óculos só se resolveria. Mas o importante é isso, entender que a consulta oftalmológica não se resolve a óculos. Às vezes tem algo muito mais por cima disso, por trás disso. Maravilha. Vou fazer o seguinte, vou voltar já com mais perguntas, tá bom? A turma quer saber e a gente já tem algumas outras perguntas selecionadas lá. Vamos lá, na tela, mais perguntas. Você que mandou sua pergunta que tá aí na ansiedade, quero ver a minha pergunta na tela. Maria Conceição, ela diz, Clau, boa tarde. Eu fiz a cirurgia de catarata há 1 ano. Há 1 ano, a segunda. Eu fiz há 1 ano. Fiz a segunda depois, há 1 ano atrás. Há 1 ano. A segunda e ficou embaçada. Enxergo bem de longe, mas de perto ainda tenho dificuldade. Por que isso ocorre? Difícil dizer o detalhe sem examinar, mas a gente sempre tem que pensar que o paciente não tem só a catarata em alguns momentos. Às vezes ele é diabético, existe a retinopatia diabética, existe uma alteração na retina, um edema macular que pode estar atrapalhando a visão, um glaucoma, então deve ser avaliado porque está embaçado, ou também se foi implantada uma lente para corrigir de longe e de perto ela é zerada para longe, mas de perto precisa usar o óculos. Então existe também isso de colocou a lente para longe, não para perto. Saber qual é a lente, né? Saber se a lente e se existe algo por trás além da catarata. Isso que... A joia. Obrigada, Maria Conceição. Próxima pergunta é da Marilene Lopes e ela diz, boa tarde. Por quantas vezes vezes pode ser feita a limpeza das lentes? Em alguns casos, você faz a primeira capsulotomia e você limpa, mas ainda fica um pouquinho daquela opacidade. Então, é possível fazer de novo. Na grande maioria das vezes, 1 vez resolve, 2. Só quando uma opacidade é muito grande, você precisa fazer mais vezes, mas não tem quantas vezes. É possível repetir mais do que 1 vez se você vê que ainda existe uma opacidade depois da limpeza. Boa, Marilene Lopes. A próxima pergunta agora, vamos ver de quem é, da Sabrina Prado. E ela diz, existe algum tipo de colírio ou tratamento que evite a cirurgia de catarata ou ela é sempre necessária? Sim, hoje em dia não existe um colírio que vai resolver a catarata, diminuir a velocidade de evolução. Que a gente costuma indicar para o paciente é usar óculos escuros, porque o sol é um fator de risco direto que pode ajudar a aumentar, a controlar o diabetes, mas não existe um colírio ou medicamento com estudo científico mostrando que resolve ou diminui a catarata, a chance de vir a catarata. Na grande maioria das vezes é cirúrgico. Então, viu, gente? Óculos escuros não é só charme, beleza visual e nem só conforto, é proteção também. Isso é importante a gente lembrar. E não só para catarata, né? Para a condição do pterígio também, né? Pterígio também, então, é claro, até pálpebra, câncer de pálpebra, pterígio, tudo que pode ser com a degeneração macular, que é um problema na retina relacionado a cigarro e a exposição ao sol direto. Então, existem várias doenças que nem a pele que a gente consegue não evitar, mas diminuir essa velocidade de evolução e que ela seja muito precoce a catarata. Muito bom. Obrigada, Sabrina Prado, pela sua pergunta. A Laura Pereira diz, uso constante de colírio pode ser prejudicial aos olhos? Dependendo do colírio, sim. Como eu citei, o corticoide é um colírio que pode aumentar a pressão do olho, causando glaucoma secundário, o uso crônico do colírio.
e até mesmo a catarata. Um fator de risco numa catarata mais precoce é o uso do colírio ou até mesmo um corticóide sistêmico que pode causar uma catarata bem precoce. Aqueles colírios que a turma usa, que é para deixar o olho mais clarinho. Não é muito indicado, esse não vai causar catarata, mas a grande maioria das vezes ele dá um efeito rebote, você pinga, fica branquinho, você para de usar, volta mais vermelho do que estava antes, e o principal, quando você já tem uma predisposição à pressão arterial mais alta, ele faz uma vasoconstrição. Então ele vai pro olho, drena para o nariz, depois ele vai para os vasinhos e vai para o resto do corpo. Isso, cronicamente, para quem tem essa predisposição, não é legal. Então, o vasoconstritor não é indicado. O lubrificante não tem tantas contraindicações como esses colírios, mas o vasoconstritor, que é aquele que fica branquinho e fica na prateleira da farmácia, você pega e usa, tem as suas contraindicações também. É bom sempre a gente olhar, né? Eu sei que ninguém gosta muito de ler bula das coisas, mas é bom conversar com o seu oftalmologista, se é que você tem ido. Se não tem ido ao oftalmologista, gente, é uma consulta necessária. No mínimo quantas vezes, doutor? Pelo menos uma vez por ano para quem não tem nada. Agora, quem tem, aumenta essa frequência. Tá vendo? Aí você fala, eu fui uma vez na vida. É uma vez ao ano, gente. Uma vez ao ano, tá? Então consulte seu oftalmologista sempre. Muito obrigada. Eu agradeço. Foi muito bom a gente conversar aqui, esclarecer esses assuntos relacionados à nossa visão. Afinal de contas, é um bem tão precioso, né? Com certeza. Temos que cuidar bem. E é isso, acho que a gente cuidando bem da visão e sendo sempre fazer a profilaxia e o cuidado na consulta é o mais importante, evitando complicações e sequelas maiores. Maravilha. Dr. Daniel Kamlotti, com K. Ele está no DR Daniel Kamlotti no Instagram. E se você quiser marcar uma consulta, uma avaliação, no 11 2977 3624, 11 2977 3624 ou clockoftalmologia.com.br, certo? Obrigado. Obrigada e até a próxima, viu? Uma alegria receber. Eu que agradeço. Obrigada.